A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Que a Igreja de Cristo o adore por todos os lugares. E alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a estável casa de derrubar. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação, pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Os cristãos, porém, que deverás crer, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procede ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Bom dia, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que encontra-se em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E ela nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o conhecimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Passamos por momentos difíceis, irmãos. Momentos complicados, momentos que a gente aguarda uma resposta, uma solução em vários setores, né? Mas a palavra de Deus fala para que nós tenhamos alegria nele, que não ficamos ansiosos. Logo tudo isso vai passar, nós voltaremos às nossas atividades normais e a palavra repete outra vez: alegrai-vos no Senhor. Então que nós possamos realmente ter essa alegria, porque nós temos que confiar que logo nós voltaremos às atividades normais e nossas vidas sempre estará na mão de Deus. Que tudo seja sempre feito conforme a vontade dele. É assim que nós aprendemos e é assim que nós devemos viver. Sempre alegre. As coisas vão passar. Isso vai passar. A crise vai passar, mas a alegria do Senhor, nós temos ela constante em nossas vidas, é o que nos mantém em pé, né? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, com a Tua forte mão, o Senhor tem nos mantido, ó Pai, e que nós possamos ter essa fé, Pai,
que o Senhor é em nossas vidas, o Senhor é o nosso Salvador, e que nós possamos realmente, Senhor Deus, vivenciar a cada dia isso, Pai, levando a palavra àqueles que necessitam, ajuda àqueles que necessitam, e que nós possamos estar confiantes que o Senhor está tomando conta de tudo, Pai. Nós agradecemos, ó Pai, pela saúde, pelo lar, por esse ambiente que nós temos, ó Pai, de irmãos, o momento de orar ao Senhor, de falar com o Senhor, de ter essa reflexão, e que nós possamos aguardar sempre o melhor, porque tudo isso vai passar. A alegria do Senhor dura para sempre, e que nós possamos estar firmes a cada dia. Agradeço, Pai, e oramos e intercedemos, ó Pai, para aqueles que necessitam da cura, Pai, daqueles que necessitam da mansidão, que os teus anjos estejam ali ao redor, Senhor Deus, de cada um deles que precisam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esteja com todos nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim me valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus bendito, Pai de infinita graça, infinita misericórdia, a Ti, Senhor Deus, rendemos graças por esse dia, rendemos graças pelas Tuas bênçãos que se derramam na nossa vida cada dia, Pai. Rendemos graças porque o pão nosso de cada dia não nos tem faltado e o Senhor nos tem abençoado, Pai. Humildemente, Senhor Deus, nesse momento, queremos nos colocarmos, Pai, em comunhão, Senhor Deus, em um só Espírito, diante do Senhor, para Te pedir, Senhor Deus, em favor da humanidade, Pai, que está sofrendo um momento de muita dor, muita angústia, Senhor Deus, por conta dessa doença, Senhor Deus, dessa pandemia que tem ceifado a vida de muita gente, Senhor Deus, tem ceifado a vida de muitos amigos, Pai, de muitas pessoas que nós temos estima, mas o Senhor tem preservado a Tua igreja, Pai, o Senhor tem preservado o Teu povo. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão acometidos, Senhor Deus, dessa doença, para que o Senhor coloque Tua mão sobre a vida deles e que eles possam, Senhor Deus, se recuperar, Senhor Deus, e possa testemunhar mais uma vitória na sua vida. Que o Senhor esteja também abençoando, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão diante dessa enfermidade, Senhor Deus, trabalhando, lutando, Senhor Deus, para ajudar a preservar vidas, Pai, de pessoas que eles nem conhecem,
mas eles o fazem, Senhor Deus, por amor à sua profissão e também, Senhor Deus, porque assim se faz necessário. Que o Senhor abençoe também aquelas famílias, Pai, que perderam o emprego, perderam a sua fonte de sustento, mas sabemos também, Senhor Deus, que o Senhor provê o pão de cada dia, não deixando faltar. Que o Senhor guarde, Senhor Deus, os nossos trabalhos, guarde as nossas famílias, Pai, guarde a Tua igreja, e que o Senhor seja com todos aqueles que se faz necessário todos os dias saírem, Senhor Deus, dependerem de condução para poder trabalhar. Que o Senhor os livre, Pai, de todo esse mal que viceja aí fora. Que o Senhor esteja abençoando os demais irmãos, Pai, que encontram-se com outras enfermidades, Senhor Deus. Sabemos que, em especial, os mais idosos, que têm uma série de problemas de saúde, mas o Senhor também tem os abençoado. Que o Senhor os guarde, Senhor Deus, e que o Senhor guarde a todos nós, Pai. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia e por Tua segurança em nossa vida. É no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Onipotente Rei, aqui presente ser no teu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor. Queremos te, Senhor, engrandecer, ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição, vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Vem tu, Consolador, se testificador da redenção. No templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. O grande Trino Deus, sim te adoramos nós, e só a ti santifica-nos-ás, ao céu nos levarás, a glória nos darás contigo aí. Bom dia, irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração. Amém. Agora que vamos celebrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, é um momento de estarmos contentes, apesar de toda a dificuldade que estamos vivendo, mas sabendo que é o mandamento do Senhor de anunciar a morte dele até que ele venha. E por isso que vamos fazer uma leitura no livro de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai
isto é meu corpo. A seguir, tomando Jesus um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Quando lemos o livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 15, Jesus disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Estamos vivendo um momento de quarentena, um momento de tristeza, onde cada um de nós já perdeu um amigo, perdeu um conhecido, perdeu uma família. Mas, com tudo isso, não podemos deixar de festejar esta vitória, a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele triunfou a cruz, ele triunfou a morte, e por isso, qualquer que seja a nossa situação, nosso dever é anunciar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é a nossa força essa vitória. É isso que nos dá força para continuar vivendo, porque sabemos que Jesus Cristo morreu e Ele ressurgiu. E quando vem um momento difícil, o nosso amparo, o nosso apoio é Jesus Cristo, porque Ele morreu e ressurgiu. É momento de refletir a nossa vida. É momento de pensar qual é o nosso caminho, quais são as nossas ações, como estamos vivendo a vida do nosso Senhor Jesus. É momento de pensar se temos que modificar, se temos que mudar para mudar, irmãos. Não temos ninguém mais nos momentos difíceis, no momento de calamidade. O nosso amparo é Jesus. E por isso, qualquer momento que estamos vivendo, qualquer situação, não podemos deixar de olhar para a cruz. Porque na cruz temos vitória. Na cruz podemos triunfar sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre a situação impossível para nós, mas para Deus é possível, porque nada é impossível para com Deus. E por isso, vamos deixar de lado o desânimo, vamos deixar de lado as coisas que nos impedem de viver a luz do nosso Senhor Jesus. Porque Ele morreu e ressurgiu. E na morte dele temos vida.
Ele morreu no nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Vamos orar pelo pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus. Oremos. Pai amado, Pai Santo, graças te damos neste momento, Pai, porque tu enviaste o teu Filho Jesus morrer na cruz para nos remir. E graças te damos, Pai, porque Ele morreu no nosso lugar. Ele que não tinha pecado se fez pecador no nosso lugar, Pai. Graças te damos neste momento onde que vamos comemorar a morte dele, comendo esse pedaço de pão que simboliza o corpo dele, Pai. Pedimos a tua bênção sobre esse pão e permite cada irmão, cada irmã que vai participar nesse ato em casa dele. Pode ser, Senhor, que seja pelo teu santo nome, pela tua glória, e para viver a tua vida, Senhor, neste mundo. Obrigado, Pai, por tudo. E te damos a graça e a honra no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. A Ele seja a glória para o sempre. Amém. Conta minha velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus nos pode amar. Contar minha velha história, contar minha velha história, contar minha velha história de Cristo e seu amor. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Agora estamos vivendo no reino do Senhor, sabendo que, tomando o cálice, o Senhor está conosco, porque estamos no reino de Deus, porque Ele morreu e ressurgiu. Bom, na ressurreição dele, já começou o reino. Estamos no reino, a igreja é o reino de Deus. Então, o Senhor está conosco, participando na Santa Ceia. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai de toda glória e toda honra, te damos as graças, Senhor, porque teu Filho Jesus morreu na cruz para nos dar vida. E neste momento, Senhor, apresentamos esse cálice que simboliza o sangue dele. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o cálice e permite, ó Deus, que possamos entender a tua vontade
possamos entender a tua palavra, Senhor, porque o teu filho morreu, e porque, Senhor, tu queres nos dar vida e vida para contigo, Pai. Por isso, pedimos que abençoe esse cálice, Pai, e permite que, Pai, em todo momento da nossa vida, possamos entender porque teu Filho Jesus morreu na cruz, e possamos te servir e te glorificar com todo o nosso tempo nessa terra, e possamos também, Senhor, buscar almas perdidas nesse mundo para ti. Abençoa-nos e permite, ó Deus, que sempre sejamos gratos a ti, porque tu mereces toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado por tudo, Pai. E oramos a ti, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Fala-me com doçura do amante redentor. Fala com sentimento, pois sou um pecador, querendo consolar-me em tempo de aflição. Sempre essa velha história dizer do coração. Conta minha velha história, conta minha velha história, conta minha velha história de Cristo e seu amor. Bom dia, amados irmãos, irmãs e ouvintes. Vamos participar da oferta ao Senhor. A oferta ao Senhor e os seus benefícios e definidade junto à Igreja do Senhor. O ponto de vista de Paulo junto dos irmãos. Ele, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, o apóstolo Paulo ele chama da coleta, quanto à coleta para os santos. Fazei vós também, como ordenei as igrejas da galáxia. Então Paulo aqui ele define a coleta como oferta aos santos. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4, ele, na parte B, ele fala a graça de participar da assistência aos santos. Então ele chama aqui a oferta de assistência, para dar assistência aos santos. Em 2 Coríntios 9:1, ele diz a assistência a favor dos santos. Então veja como Paulo está chamando a atenção dos irmãos aqui, a coleta para assistência a favor dos santos, né? Também ele fala aqui em 2 Coríntios 9:9, está escrito, distribuir, dai aos pobres, e a sua justiça dura para sempre. Então Paulo chama aqui para uma distribuição, assistência aos necessitados, que ele chama de pobres, né? Também em Atos, no capítulo 20, versículo 35, ele chama aqui socorrer a necessidade dos santos, né? Então Paulo novamente aqui ele está dizendo
a definição como utilizar a coleta, a necessidade dos santos. Então é um suporte, aliás, que da coleta para a necessidade dos santos, dos necessitados. E em Filipenses, no capítulo 4, versículo 16, Paulo está dizendo que a coleta, a oferta, foi para dar suporte para aqueles que anunciam o Evangelho do Senhor. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 16. Então aqui a gente vê Paulo dando um encaminhamento para a oferta ao Senhor. E as palavras de Paulo, em Atos, no capítulo 20, versículo 35, ele ressalva aqui as palavras de Jesus, onde Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, irmãos, que o Senhor possa abençoar a nossa generosidade e o que nós vamos contribuir para a casa do Senhor, com esse propósito de suprir a necessidade dos santos e também de anunciar boas novas. Aqui nessas passagens que a gente verificou, a coleta não tem nenhuma outra direção além dessas duas que nós podemos verificá-lo aqui. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser desprendidos para adorar o Senhor com as nossas ofertas. Oramos. Deus Santo e amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor abençoe a oferta que faremos e que ela tenha a serventia de suprir a necessidade dos santos e levar a mensagem salvadora a outras pessoas. Nos abençoe, Senhor, que nós possamos honrar o Senhor com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. A ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Bom dia, irmãos, que a paz de Deus esteja presente em cada coração. Nesta manhã, irei fazer a leitura em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Oremos. Santo e amado Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor, meu Deus, esteja abençoando essa semana que se inicia, nos concedendo saúde, paz, felicidade, amor, compreensão, fé e perseverança. Abençoando esta mensagem desta manhã, onde nosso irmão Roberto Rubens irá fazer, que o Senhor esteja, Pai amado, colocando palavras na boca dele, que possamos, que possa entrar, Senhor meu Deus, em nossos corações e que possamos colocar em prática. Deus Pai Todo-Poderoso, é o que eu te peço, eu te agradeço, no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Paz de Cristo a todos, um bom dia a todos, espero que todos tivemos aí uma boa semana,
uma excelente semana em Cristo. Na semana passada nós conversamos sobre a fé, sobre aquela definição que o autor de Hebreus colocou, nos descreveu no capítulo 11, versículo 1, e dando uma olhada ali contextualmente no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, nós conversamos sobre Jairo, um chefe da sinagoga, um principal da sinagoga, que Jesus ali no meio da multidão com seus discípulos, Jairo veio até ele e pediu, né, a Jesus que Jesus o acompanhasse porque a sua filha estava doente e doente de morte. O que pegamos ali, resumidamente, só para a gente lembrar, nós vimos que, apesar dele ser uma pessoa socialmente conhecido, uma pessoa de prestígio perante os judeus, porque um chefe da sinagoga é aquele que cuida dos cultos, que escolhe a pessoa para fazer a leitura da Escritura. Então, diante daquela necessidade da sua filha estar à beira da morte, ele passou por cima de qualquer staff, de qualquer cargo que tenha, de qualquer prestígio que tenha, e as necessidades dele foi maior, e ele se prostrou, né, se colocou diante de Jesus, confiando de que Jesus realmente tinha ali condições e o poder de curar sua única filha e não deixá-la morrer. Então, em termos de fé, nós vimos ali uma fé expressa. Se nós cremos, se nós realmente acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que nós temos uma vida nele, e nós devemos confiar nele nas coisas espirituais, que as demais serão acrescentadas, mas tem que ser uma coisa genuína, realmente, como é que anda a nossa fé. Eu queria continuar, porque quando Jesus falou para Jairo, ia com ele, aconteceu uma coisa estranha, assim, vamos colocar dessa forma. Então Jesus, quando estava a caminho ali da casa de Jairo, aconteceu um incidente anormal. Que incidente foi esse? É que enquanto Jesus abria o caminho pela multidão, uma mulher enferma que realmente estava determinada, ela forçou ali o caminho por aquele monte de gente e chegou até alcançar Jesus. Em Levítico, capítulo 15, versículo 19, versículo 26, nos ensina que lá no Antigo Testamento, uma mulher naquele período menstrual, enquanto durasse esse período, ela era considerada uma pessoa imunda, e qualquer que a tocasse também ficaria imundo até a parte da tarde. E essa mulher, segundo o Lucas, no capítulo 8, versículo 43, Lucas disse que ela havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. E Lucas ainda acrescenta, e a quem ninguém tinha podido curar. Então Lucas faz a menção a essa mulher que ela estava doente dessa hemorragia há 12 anos e que ninguém tinha conseguido curar, apesar de todos os esforços dela ali. Então a gente tem essa pessoa com esse fluxo, né, com essa hemorragia há 12 anos, e vamos imaginar essa mulher perante os judeus ali, perante a lei. Ela era considerada uma pessoa imunda, então ela também ainda tinha que conviver, além da doença, conviver à margem da sociedade ali. Nós ainda estamos ali nesse período de pandemia, do Covid-19, e eu queria falar uma coisa assim que é interessante. Para a época ali, uma declaração de impureza tinha um lado prático, porque às vezes aquilo que produziria, né, a impureza, aquilo que produzia a impureza era contagioso. Então, e as leis relativas ao que era puro e ao que era impuro ajudavam a prevenir a proliferação de doenças. É como hoje. Hoje a gente tem conhecimento de pessoas próximas, inclusive de alguns irmãos que foram contagiados por esse
pelo Covid-19, e hoje é uma, se a gente, mesmo que seja o nosso melhor amigo, um irmão que a gente tem um relacionamento bom, mesmo um membro da família, quando teve a informação de que pode estar contagiado, só de ter a informação de que pode estar contagiado, nós mesmos já temos uma ação involuntária e não percebemos de o colocar à margem. Ele está com Covid, então deixa ele isolado, em quarentena, a gente vai ajudando de longe e vê o que precisa. Então isso a gente está sentindo agora com um exemplo, eu estou fazendo uma comparação, né, uma analogia. Com o Covid-19 a gente já tem esse comportamento, imagine milhares de judeus ali, centenas de judeus, mantendo aquela pessoa à margem, porque a gente pode, analisando que ela está 12 anos com hemorragia, ela está perpetuamente, vamos colocar assim, até aqueles 12 anos, impura. Então é uma situação, dá para imaginar, né? A mulher triste, talvez encarqueirada, com aquele aspecto pálido, né? Porque sangue é vida. Então a gente imaginando isso, a gente tem a ideia, nós temos duas situações, nós temos Jairo, que tinha sua filha morrendo, e enquanto Jesus toma a decisão de que vai acompanhar Jairo, essa trajetória é interrompida porque alguém foi lá, passou por cima do preconceito, que ele não podia se aproximar das outras pessoas, então ela criou forças que não tinha e foi lá e se aproximou de Jesus, tá? Então, o Marcos já não foi tão bondoso como Lucas, porque Lucas disse que ninguém tinha podido curar. E Marcos, no capítulo 5, versículo 26, ele disse que a mulher muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, no que era possível da parte dela, ela procurou todos os tratamentos, a Bíblia nos dá um entendimento aqui de que ela despendeu toda a reserva que tinha, procurando o tratamento e não conseguiu. Então, a gente tem que, talvez você tenha conhecido, né, alguém que esteve doente por anos, né, vamos colocar assim, e imaginar o quanto que aquela mulher sofrera. Então, como eu disse, é bem provável que ela estava magra, pálida, meio corcunda ou arcada pelas dores, mas importante, essa mulher, quando ela ouviu que Jesus estava vindo na direção ali, na direção em que ela estava, ou na direção onde ela estava por lá, né? Ela encontrou forças que de repente ela já nem tinha, talvez depressiva, triste, ela encontrou forças ocultas e empurrando a multidão, ela foi diretamente até Jesus e ao ponto de alcançá-lo e tocá-lo. Essa é uma coisa que a gente tem que guardar. A situação em que essa mulher está é considerada imunda por toda a sociedade. Ela, sabendo e tendo conhecimento de que Jesus estava vindo em sua direção, ela passou também, não importa o que vão dizer de mim, se eu sou imundo, se eu não sou, eu sei que se eu ao menos tocá-lo, eu vou ficar curada. Aí mais uma expressão de fé, mais um exemplo de fé expressa, né? Seja em Mateus 9, 21, em Marcos capítulo 5, versículo 28, ela diz: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então ela se esticou, tocou na veste de Jesus, e assim que tocou na orla ali da veste de Jesus, se estancou a hemorragia. A gente também tem que imaginar aqui uma mulher com 12 anos com uma hemorragia, ou seja, um negócio intermitente, não para, né? E aqui a palavra de Deus nos diz que instantaneamente estancou. Também para a gente entender, é como se você fosse fechar tem uma torneira vazando, você vai fechar um registro de água e a torneira ainda ali continua pingando. No sentido da cura dessa mulher, simplesmente ele estancou a hemorragia. De uma hora para outra, a gente dá para imaginar ela instantaneamente recuperando as forças, recuperando a cor, recuperando sua autoestima e deixando de ser imunda ali perante todos, tá? Então, a gente costuma dizer que está se sentindo mal quando a gente está doente. A gente costuma dizer, eu já estou me sentindo bem quando a doença vai embora.
aquela mulher ela saiu instantaneamente do sentir-se mal para o sentir-se bem. Tá? Então, a gente realmente tem que imaginar essa melhora para poder entender como foi essa cura e como também foi a fé que ela teve, passando por cima de todo preconceito, se aproximando de Jesus. Então, imediatamente Jesus reconheceu que dele saíra poder, tá? E quando Jesus sentiu que esse poder saiu, ele perguntou ali aos discípulos. Não, ele só mencionou quem me tocou nas vestes. E os discípulos, inclusive, ficaram admirados, porque aquela multidão, aquele empurra, como é que Jesus pergunta para eles que a multidão te aperta e você diz quem me tocou, né? Em Lucas capítulo 8, versículo 47 e 48, eu vou ler. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele declarou, à vista de todo o povo, ela se declarou a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. O que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Interessante isso. Uma aplicação muito importante para essa semana, daqui para frente em nossas vidas, né? Se fosse os rabinos, eles teriam repreendido a mulher na hora. Jesus vira para ela e fala, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Mas se fosse um rabino ali, um líder religioso da época, teria com certeza censurado essa mulher. Então, a bênção, vai-te em paz, proveu a certeza de que a cura era permanente e que essa moléstia não seria reincidente. Vai-te em paz, a gente sente aquela firmeza, a mulher sentiu aquela firmeza de que ela estava efetivamente curada. Então, visualize a mulher saindo e depois mude o olhar para Jairo. Agora vamos voltar a falar de Jairo. Nós estamos vendo aqui dois exemplos de fé expressas, né? Um com a sua filha morrendo e a mulher com uma hemorragia há 12 anos. Vamos ver se eu consigo assim, fazer uma analogia para a gente entender. Quantas e quantas vezes uma fila num comércio, por exemplo, ou numa fila de banco, chegou a sua vez de você ser atendido, chega uma pessoa por fora assim, fala só um minutinho que é só uma informação. E você está ali meio incomodado porque aquela informação se transforma em 5, em 10 minutos e a sua vez, aí você começa a murmurar, né? Algumas palavras, nossa, que pessoa folgada, essa pessoa não tem respeito. Ou outras situações em que você está no trânsito, você está acompanhando a sua vez ali talvez de passar um farol, aí vem alguém, faz uma ultrapassagem displicente, fora da lei ali, passa e você fica no farol. Quantas e quantas vezes a gente nos sentimos numa situação em que fomos interrompidos de alguma forma que nos incomoda. Agora vamos para Jairo. Imagina Jairo com a filha dele, que está com a informação que ele saiu de casa, ele está sabendo que a filha está à beira da morte, ele consegue se aproximar de Jesus, pede a Jesus que o acompanhe, bem na hora que Jesus ali, naquela multidão, em passos lentos, porque não dá para andar rápido com tanta gente, toma a decisão de ir para a casa de Jairo, aí vem uma mulher, passa por tudo e toca em Jesus e toma vamos colocar dessa forma, toma esse tempo de Jesus. Jairo, assim, eu vou colocar dessa forma assim, seria como se fosse, de repente, nós, né? A gente tem que visualizar a mulher saindo, depois muda o olhar para Jairo, ele estivera tentando levar Jesus às pressas até sua casa, porque a sua filhinha estava à beira da morte. Então, enquanto passava pela multidão, dá para a gente imaginar Jairo, talvez, silenciosamente ou mentalmente, fazendo uma oração dessa forma: Senhor, ajude-nos para que não seja tarde demais. Deus, ajude-nos a chegar lá antes que a minha filha morra. Imagine ele fazendo essa oração. Aí, de repente, Jairo se via obrigado a parar e esperar até que Jesus cuidasse daquela mulher enferma. Vou falar de mim, né? De repente, se eu fosse Jairo, eu teria
ficado tentado a gritar ou ficar nervoso e falar: Jesus, ajude-a mais tarde, afinal de contas ela está 12 anos com essa hemorragia. Mais 2, 3 dias, Jesus, deixa essa mulher aí. Imagine aquele sentimento que Jairo pode ter tido naquele momento, né? Então, se eu fosse Jairo, eu teria ficado tentado a gritar: me ajude mais tarde, a minha filhinha precisa do Senhor agora, eu preciso do Senhor agora, essa mulher pode esperar. Então, a frustração de Jairo deve ter ficado bem acentuada, né? Ele deve ter ficado bem frustrado, e essa frustração deve ter evoluído para o desespero. Se a gente olhar Lucas capítulo 8, versículo 49, chegou a notícia para ele dessa forma: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. A gente consegue perceber de repente como é que ficou o estado de espírito de Jairo. Ele passou por cima de tudo, tem a fé em que Jesus vai curar sua filha, ele consegue, Jesus fala vamos, aí nesse inteirinho é interrompido pela mulher com essa hemorragia, e de repente na cabeça dele pode ter passado: tá vendo, se não tivesse demorado, tinha ido, a coisa tinha se resolvido, né? Então, o coração dele deve ter se esmorecido assim totalmente. Alguns de nós sabemos o que isso significa, tá? Possivelmente, Jesus ali, ciente daquele desalento de Jairo, ele diz em Lucas 8,50: não temas, crê somente e ela será salva. Aplicação para a semana: nós temos fé, só precisamos entender como é que anda a nossa fé. Já vimos que nós devemos expressar essa fé através da oração, nós devemos ter um relacionamento íntimo com Jesus através da oração, nos colocar aos pés dele, confiar. A gente tem que crer somente e deixar que, se for da vontade do Pai, as coisas vão acontecer. E mais importante de hoje é que, com essa fé que nós temos, e nesse período em que a gente está orando, está conversando com Jesus, e de repente a gente está pontuando que em determinado momento vai se resolver determinada situação ou não. Mas assim como apareceu a mulher com hemorragia e tomou ali a atenção de Jesus por alguns minutos, enquanto foi até Jesus, tocou em Jesus, Jesus observou, ela se colocou diante de Jesus e Jesus disse que a fé dela salvou, a gente pode colocar dessa forma: a gente tem fé, nós temos que expressar nossa fé, mas é importante que cada um de nós deve ter situações na vida em que a nossa fé está sendo testada e que nós devemos ter a paciência e confiar em Jesus, porque a Bíblia não diz nada disso, né, em relação a Jairo. Eu estou dizendo assim que imagine nós no lugar de Jairo, de repente a gente fala: poxa, e eu que tenho orado, e eu que tenho conversado com Jesus, e eu que tenho vivido a palavra de Deus como nós devemos fazer, e de repente tem sempre alguém na frente, tem sempre alguém que é abençoado primeiro do que eu. Não fique com essa impressão. A mensagem aqui é que a gente tem que ter fé, a nossa fé nós devemos expressar, e que fique claro para nós que a nossa fé vai ser testada sim. Às vezes os testes que acontecem na nossa vida é justamente para a gente balizar se a nossa fé é verdadeira e genuína e se nós realmente estamos confiando em Deus, né? Mediante a fé que a gente tem em Jesus Cristo. Então, uma semana abençoada a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Amigo sem igual, amigo sem igual, o meu Jesus em meu lugar morreu pra me salvar. Amigo sem igual,
amigo sem igual. Seu grande amor não mudará e nunca falhará. Amigo sem igual, amigo sem igual, perto ele está e quer salvar quem nele confiar. Amigo sem igual, amigo sem igual, convida com imenso amor a todo pecador. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nossos corações, nos dando força, sabedoria, aumentando a nossa fé, e que a gente possa fazer bom uso da mensagem que nós ouvimos no dia de hoje, para que a gente possa melhorar a nossa fé, depositar cada vez mais as nossas esperanças no poder de Deus, na ação dele, e ver em Jesus que é possível vencer sim os desafios esses que nós estamos vivenciando nesse momento, em que o isolamento social continua, a vida vem voltando aos poucos a se readequar numa nova realidade. Para isso, só dependendo mesmo exclusivamente de Jesus, né? Que possamos dar continuidade nos trabalhos da igreja, não desanimando, tendo ciência de que Deus tem o controle de toda a situação e que há desafios, há batalhas, há guerras que só mesmo o Senhor pode vencer. Não depende de nós, não depende da nossa ação, não depende do nosso querer. E a Igreja de Cristo Itaquera, ela vem sim se esforçando para dar continuidade nesses trabalhos, que a pregação de hoje, que falou a respeito da nossa fé, possa tocar no seu coração, possa guardá-lo e protegê-lo, e que possamos continuar intercedendo uns pelos outros, para que possamos superar. Tivemos uma semana de vitória, o Paulo Rodrigo está em casa, a Tayane está melhorando aos poucos, a irmã Miriam está com uma cirurgia marcada aí para tratar da visão dela, né? Já que a visão espiritual dela é muito boa, que a visão física também continue muito boa, que ela receba o nosso abraço, né, ela e a família dela. E tantos outros irmãos que dependem das nossas orações, das nossas súplicas, das nossas intercessões. Pense nisso, irmãos, e vamos dar continuidade nos trabalhos. Antes de fazer a oração de encerramento deste trabalho, já que o nosso culto ao Senhor, ele não termina, ele se estende a cada manhã, a cada amanhecer. Nós precisamos viver cultuando a Deus, prestando a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele seja a majestade e sempre eterna. Amém, irmãos? Espero no Senhor que vocês tenham uma excelente semana e continuem a depositar suas esperanças no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela Tua presença em nossas vidas, obrigado por nos aceitar no Seu santo trono de glória, ó Deus, que o Senhor tenha se agradado do culto que nós prestamos ao Senhor, que o Senhor tenha ceado conosco, ó Deus, que o Senhor olhe com carinho especial a oferta que depositamos aos pés dos Seus santos, ó Deus, para que eles mesmos sejam usados para a assistência dos teus servos que se encontram em dificuldades, até mesmo para que alcance pecadores, ó Deus, e venha somar esforços conosco nessa batalha que não termina, que só acaba quando o Senhor Jesus voltar, ó Deus. E até lá, ó Senhor, por favor, nos proteja, nos livra desse terrível mal que assola o nosso país, que assola esse planeta, mas que tenhamos a força, a esperança, e que a ira e que a maldade, que também as nossas dúvidas não venham atrapalhar a nossa fé, ó Deus. Melhora isso em nossas vidas. E obrigado, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós a cada dia. Seja o Senhor conosco, pois é no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.